Vamos degustar da palavra de Deus, como diz o irmão. O tema da mensagem é o crente babá. Já eu explico por quê. Vou explicar na Bíblia e também no secular, no secular, trazendo para o dia de hoje. Enquanto você abre, vamos fazer uma pequena oração referente à palavra. Eu também preciso de oração. Todos nós precisamos de oração, amém? Amém. Quem está aqui quer orar e precisa de oração, feche seus olhos e pede sua cabeça em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa nossos filhos, nos guarda e protege, livre de todo mal. Obrigado pela presença de cada um que está aqui nessa noite. Obrigado pela minha vida, que me reveste mais e mais com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade. Não deixa eu ministrar aquilo que eu queira, Senhor, mas o que o Senhor está querendo transmitir para a tua igreja. Prepara o coração de cada um, e o meu também, Senhor, para receber a tua palavra nos nossos corações, e que ela venha penetrar verdadeiramente e surtir efeito e dar frutos. Abençoa a tua igreja, Pai. Acampa o anjo com a espada de fogo e banhado repreendendo todo o mal que queria pedir esse culto. Obrigado por tudo da nossa vida. Obrigado pelo deitar, pelo levantar, pelo dormir, pelo acordar. Obrigado pelo beber, pelo comer. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa paz, pela nossa alegria. É o que nós te pedimos, Senhor. Já te agradecemos. Quem é crente diz? Amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Agora, vamos para a palavra, né? Por que crente babá? É o tema da mensagem. Crente babá. Não me responda em nome de Jesus. Só você e Deus. Vou fazer uma pergunta. Você responde no seu interior. Você agradeceu hoje a Deus por ter levantado? Por ter acordado? Agradeceu pelo alimento? Irmão, o pão está maduro. Sim, passou manteiga, faz fatia. Encheu a barriga. Irmão, não tinha pão não. Comi bolacha. Encheu a barriga. Você agradeceu a Deus pelo sol, pela chuva, pelo amanhecer? Por que o irmão está perguntando isso? Que a gente vamos falar sobre o homem na Bíblia que tinha tudo para fazer o inverso, para não agradecer, para murmurar, para reclamar. Mas não. Ele ficou ali no cantinho, sendo rejeitado, excluído. Mas ele sabia que um dia o que estava oculto ia se revelar. O que era dele, Deus ia devolver. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Não entendi, irmão. Se tu perdeu alguma coisa, ou tem algo que está esperando alguma coisa, o que é teu, Deus vai te devolver. Glória a Deus. E hoje, o tema é sobre cura. Amém? Amém. A gente não fala de um homem, louvado seja Deus por essa passagem. Deus vai restituir sonhos hoje aqui, quem crê? Glória a Deus. Já você vai saber porque o tema da mensagem, crente babá. O nome do homem que nós vamos compartilhar agora, um com o outro, na palavra de Deus, o nome dele é Mefibosete. Alguém já ouviu falar dele? Amém. Está com mais de um ano que eu peguei sobre ele uma vez, só que foi faz tempo, né? Mefibosete. Quem era ele? Neto de Saul, filho de Jonatas. A gente vai já ler na Bíblia. O significado de Mefibosete, em hebraico, vergonha destruidora. Em visão profética, o exterminador da vergonha.
Já já nós vamos saber por que o significado do nome dele com os relatos bíblicos. Nós vamos saber outros significados também da passagem que nós vamos ler agora. Todos abriram? 2 Samuel, capítulo 4. Segunda Samuel, capítulo 4. Vamos lá, todos abriram? Amém. Ninguém folheando. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos... Era da idade de 5 anos. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Era uma criança ainda inocente. Amém? Que era aleijado de ambos os pés. Saul era o rei na época. E automaticamente Jonas era príncipe, filho dele. Quem pode glorificar? Glória a Deus. E o neto de Saul, no caso, Mefibosete, era aleijado de ambos os pés aos 5 anos de idade. Trazendo para o dia de hoje, é triste quando você vê uma mãe carregando uma criança na cadeira de roda, né? Quem já viu ele quando dá roda? É triste, né? Você vê que a mãe se sente feliz com aquela criança, mas automaticamente ela se sente triste por dentro por causa da enfermidade da criança. Agora, o porquê que eu estava perguntando na introdução da mensagem, porque se nós agradecemos pelo levantar, pelo acordar, pelo comer, pela chuva, pelo sol, porque nós temos pernas, andamos, boca, falamos, olhos e olhamos, e muitas vezes nós não agradecemos a Deus. Por quê? A boca às vezes é só para falar do irmão, da vida do pastor, os olhos é só para olhar a vida alheia. Quem entende? Glória a Deus. E às vezes nós podemos fazer para o bem da sociedade, para o bem de nós mesmos. Por que para o bem de nós mesmos? Porque quando nós estamos olhando a vida de alguém, a gente está esquecendo de olhar a vida de quem? Nossa! E quando a gente olha para nós, a gente aproveita melhor a vida. Porque a gente vai procurar a fazer o que está precisando fazer. Como, por exemplo, varrer a casa. Melhor do que estar olhando a vida dos outros no Facebook. Estou dizendo que não pode. Estou dizendo que tem gente que se você mandar uma mensagem assim no Facebook, naquele bichinho com o nome... Mensageiro, né? Messages. Assim é? No Messages. Ou então no WhatsApp. Se você mandar uma mensagem 12 horas da noite, a pessoa, oi? Ela tá on? Manda 6:30 da manhã, ela, oi? Se você mandar assim, ó, boa noite, até amanhã, a pessoa, amém. É crente. De manhã, 6:30, você acorda para trabalhar, tá se arrumando. Aí você lembra, aí irmã, vou mandar um bom dia e a paz do Senhor para quando ela acordar, ela vê. Aí você manda, bom dia, a paz do Senhor. Você manda aquelas fotinhas, aí ela responde, amém. Ela tá mais acordada mesmo que tu. Não estou dizendo que não pode, tem que ser com ordem e isso é a deficiência física do dia de hoje. Tem olhos e enxerga, mas não necessário, que provém. Tem boca e fala, mas não necessário. Quem me entende? Glória a Deus. E nós vamos falar de uma criança. Depois ele cresce e você vai ver o resultado. Pensa. Vamos lá, o 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos... Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de... E de... Mataram o avô e o pai do menino. Em outras palavras, ele ficou só. Então, sua ama, olha para mim, quem lembra do culto de terça-feira, o significado de ama, quem lembra vai responder. Eu vou perguntar, vocês respondem. O que significa ama? É uma... Quem não sabe, quem não lembra, aprendeu agora. Agora com voz bem forte. O significado de ama é uma... Babá. Por isso tem uma da mensagem. O crente, babá. Agora vamos lá.
ama, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era... Não, vai, me ajuda a pregar. Seu nome era Mefibosete. Porque o tema crente babá, infelizmente, irmão, no cristianismo. Por que eu digo no cristianismo? Não é só no ministério cristão, é em várias igrejas. Está cheio de crente babá. Cheio de crente destruindo sonhos. Cheio de crentes que sobem para tocar e fica alguém mangando. Olha, ele errou a letra. Ixi, fugiu do tom. Destruindo sonhos dentro da igreja. Cheio de crentes que sobe alguém para pregar, outros, vixe, tem nem noção, tu viu? O cara não fala. Vixe, o outro fala até demais. Pessoas que querem fazer a obra, chegam para o cristianismo, querem chegar perto de você, para se espelhar em você. E às vezes nós somos crente, babá, porque nós damos mal testemunho. Se eu for briguento, vem alguém lá do mundo querendo se consertar, vai se espelhar em mim? Não. Se vem um casal lá do mundo e veio eu brigando com a minha esposa dia e noite, quase que constantemente, por motivo fúteis, esse casal vai se espelhar em nós? Não. Infelizmente, o cristianismo hoje está cheio de crente babá. Estou dizendo que é você nem eu. Está cheio hoje assim. Se tem alguém aqui me escutando ou assistindo, se você tinha esses comportamentos, espero que você mude de vida verdadeiramente. Amém? Pessoas que têm um sonho de ser obreiro, de ser pregador, de ser um pastor, e quando vem para o meio de nós, pensa que nós somos todos unidos. Às vezes, no meio de nós tem água e óleo. Se une água e óleo, andam junto. Se você botar dentro de uma garrafa água e óleo, eles ficam lá junto, verdade? Mas se une, às vezes é as igrejas assim. Está todo mundo junto, mas desunido. Irmão está pegando pesado. É a verdade, um monte, por isso não altar. Um mito nem lá embaixo, quanto mais aqui em cima. Amém? Amém. Tem um glória a Deus aí, tem para Jesus. Glória a Deus. Vai melhorar, é só o começo, calma. Está coxado, mas já afrouxa um pouquinho, amém? Amém. É para nós receber as bênçãos. Glória a Deus. Tem uma criança ali que diz assim, ó. Eu pergunto para ela, né? Diz assim: quem é o teu pastor? Ele: Pastor Zé Wilson, o homem do chicotinho. Ou seja, a criança já aprendeu. E às vezes nós desse tamanho, já cavalão, não aprendemos. Quando recebemos uma exortação, fica igual o Kipa, ó. Crente Kipa. O pastor reclama e enche a bochecha. Tem uns que é aquela mulher, como é o nome? Tem os Bob aqui, como é o nome dela? Que é no negócio lá, ela é a mulher do Girafales, a parquera Girafales. Aí, o bichinho pegou. Dona Florinda. Tem gente dentro das igrejas que só falta ser uma Dona Florinda. Discute, quer logo entrar na tapa. Um dia vamos chegar na cura, amém? Essa cura é uma cura emocional. A gente mudar nosso temperamento, nosso comportamento. Amém? Amém. A babá se desesperou. Fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela, fugiu e caiu. O menino ficou manco. A criança tinha culpa? Não. Mas quem pagou foi a criança. Então, para a gente chegar no alvo, né? Já está estreito, né? Vamos começar a afrouxar um pouquinho. Vá lá para o nome de Jesus, capítulo 9. Mesmo livro, capítulo 9. Espero que aqui não tenha nenhum crente babá. Então, por que o irmão botou o tema? Para nós expor o que é um crente babá, segundo esse texto. Às vezes, algumas pessoas reclamam assim: a gente vai para a igreja, só escuta falar do diabo. Rapaz, como é que a gente vai conhecer um inimigo para lutar contra ele se a gente não falar sobre ele e não conhecer ele? Verdade? Olha numa guerra, na guerra secular.
Um exército sempre procura saber os planos do outro. Nós precisamos saber dos planos de Satanás. Como é que a gente faz para saber? Lendo a palavra de Deus. Como, por exemplo, para você conhecer, claro, logicamente, você tem que conhecer mais a Deus. Mas não pode deixar de saber as astúcias do diabo, não. Para poder o quê? Se sair dela. Verdade? Agora também, muitas vezes, é o próprio homem, né? Muitas pessoas dizem assim, ó, a Coca-Cola é do diabo. É do diabo. Não, quem foi que fez? O homem. Se o homem não fizer, o diabo tem Coca-Cola? Tem não. É igual a história do cavalo. Todos abriram, capítulo 9? Vamos lá. Olha o que diz o esposo. Diz assim, ó, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Antes da gente começar a ler. Morreu o avô e o pai da criança. Ficou só a criança e a babá, a ama. A criança caiu e ficou aleijada. Em outras palavras, automaticamente a babá o abandonou. Porque menino, irmão, no mundo diz um negócio lá, né, que eu não vou dizer aqui. É um negócio que não... Menino é igual... a gente só aguenta o nosso, não é verdade? Não é verdade? O pessoal lá no mundo diz uma parábola aí, né? Um ditado aí, né? Mas é verdade. Menino só aguenta quem é o pai e a mãe. Ainda mais nessa situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente a gente vai ver para onde ele foi e com quem ele foi morar. Amém? E a Bíblia não relata mais sobre a babá, não. Em outras palavras, automaticamente ela abandonou. Verdade? Agora todos vocês podem estar pensando assim, ó. Ixi, essa criança caiu. Que coisa ruim que aconteceu na vida dela. Que tristeza. Era só o começo. Trazendo para nós, toda aprovação tem um propósito de... E todo propósito de Deus tem uma vitória para nós. Mas, às vezes, nós não vencemos por quê? Porque nós não queremos passar pela aprovação. Irmão, o que isso tem a ver com cura? Tem pessoas que têm uma dor de cabeça e não vem com cura. A dor de cabeça está sendo maior do que o teu Deus. Sente uma dor no corpo, aquele negócio que dá virose, febre, dor de cabeça, tudo junto. Não vem com cura. Quem foi maior, a doença ou Deus? Deus. A pessoa que está enferma não vem para o culto por causa da enfermidade. Amém? Amém? Faltou o culto. Quem foi maior, a enfermidade ou Deus? Enfermidade. Enfermidade. Vocês concordam? Amém. Estou perguntando, vocês estão concordando. Amém? Amém. Por que eu pergunto? Para não dizer que a ideia é minha. Ou seja, nós estamos cogitando o mesmo pensamento. Amém? Por que eu digo isso? Porque, irmãos, já veio pessoas aleijadas para o culto. Pessoas aqui, quem lembra, uma senhora que sentava bem aqui, ligava o aparelho aqui. Amém. Senão ela morria sem ar, era sem ar, era? Não era? Mas ela faltava culto? Não. E às vezes nós tem uma dor na coluna, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, febre, aí não vem para o culto. Irmão, mas estou com uma fininha, não estou dizendo que é. Está fino. O negócio está fino, irmão, senta lá no trono e fica lá de dentro escutando. O importante é vir para o culto. Tem gente que não tem nem perigo. Ó, o homem que tiver com ela lá, a linha fininha, estou falando da linha, parábolas. O homem, ó, vocês vão ser mais covardes do que a mulher, e eu provo. Quer ver como eu provo? Homem que tem uma fininha, a linha, viu? A linha fininha, não vem por causa da linha fininha. Tu não sei o que é que tu é, não. Faltou o culto por causa disso. A mulher tem um negócio que vem todo mês, mas ela não falta o culto. A mulher está sendo mais mulher do que os homens.
Verdade ou mentira? Verdade. Eita, a mulher chegando na verdade. Você não é? Verdade ou mentira? Verdade. Eita, a mulher aí. Tá usando mais baixa pecado? Olha. Eita, Jesus. Vamos lá. Vamos ver que revelação, Jesus. Agora vamos ler. O pior ainda estava por vir. Porque ele aí ainda era uma criança. Agora vamos ler o 9. Diz assim, ó. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade, para que use... É isso? Para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Olha aqui para mim. Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Que se um dos dois fosse primeiro, o que ficasse ia cuidar até a última descendência, ou seja, até a última pessoa da sua família, da família daquele que foi. Amém? Como Jonatas tinha morrido com o pai dele, que no caso era Saul, morreu os dois, sobrou só a criança, Davi aqui perguntou, ela ainda era criança, quem sabia que ele era da família de Saul e de Jonatas? A Ama, verdade? E outro homem também que a gente vamos a ler, um servo de Saul, que o nome dele era Ziba. Vamos já falar o significado dele. Vamos continuar lendo. Por isso que Davi perguntou se tinha alguém ainda da casa de Saul. Se ele perguntou, ele não sabia. O 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era... Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era... Olha aqui para mim. Saul já tinha morrido. Ele estava onde? Na casa de... Ele estava na casa de Saul. A Bíblia acabou de falar. Mas aí Saul já tinha morrido. Em outras palavras, ele tomou posse das coisas do homem. Quem me entende? Vamos lá. O 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, o rei atual. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. O 3. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Amém? Ele somente... vamos ler o 3 para você entender a primeira parte do 3. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Olha aqui para mim. Ele perguntou alguma coisa a mais? Não, só perguntou se havia alguém ainda da casa de Saul, verdade? Vamos ler o resto. Já vai chegar em mim e você. Então, Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os... Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ele só perguntou se havia alguém. O homem respondeu que havia alguém, lógico. E ainda disse o que? O defeito dele. O que ele disse? Um aleijado de ambos os pés. O rei perguntou se ele era aleijado. Quando você veio para Jesus, Jesus perguntou qual era o seu defeito? Não. Ele te aceitou do jeito que você? Amém? Lá no mundo, hoje, não estou falando aqui com quem nasceu na fé. Quem nasceu na fé já é outra história. Mas a maioria aqui não nasceu na fé. A maioria aqui não é filho de pastor, não é filho de pastora, não é filho de obreiro. A maioria já estão aqui os adultos. As crianças não. As crianças já são nossos filhos. Ou seja, já estão sendo educados na presença de... A maioria aqui não é filho de pastor, nem de pastora ou de algum servo de Deus. Amém? Vem a maioria do mundo. Hoje você é um servo e uma serva de Deus. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Mas lá fora, quando alguém sabe que tu mudou, que tu está servindo a Deus, sabe o que diz? É aquela que era fofoqueira.
Não diz que tu é servo, diz que tu é serva e que era fofoqueira. Verdade? Tu sabia que aquele irmãozinho que só vivia usando droga, só vivia bebendo, nas farras, na balada? O que é que o pessoal diz? Vixe, o fulano de tal que só vivia fazendo, já falaram isso de mim. Quando eu cheguei em pouco tempo, irmão, não estava nem com 2 meses, eu tinha saído da fazenda e estava vindo para Jesus. O cara foi lá em casa me chamar para tomar umas 4. Eu disse, não vou não. Aí ele insistiu muito, eu disse, não, estou indo para a igreja, quero me regenerar, quero se apegar. Sabe o que ele disse? Depois faz tudo de errado, quer dar uma de crente. É assim que o mundo vê nós. Mas Jesus não vê nós assim não. Ele só pergunta se tu estava perdido e te chama. Tu vindo, aí ele vai te consertar. Quem pode verificar? Glória a Deus. Amém? Amém. O 4, né, agora? O 4 diz assim, ó. Aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maquir. Muito legal, né, o nome? Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em... Vai, fala bem forte, para sair no vídeo, a tua voz vai ficar famosa. Quando eu parar, vocês continuam. A voz de vocês vão sair em todo mundo. Vamos lá, o 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de filho de Amiel, em Lodebar. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ziba. Significado de Ziba, aproveitador. Porque ele se aproveitou que a criança estava aleijada, fez de conta que a criança não existia, porque era o último descendente da casa de Saul, fez de conta que não existia, para que ele tomar posse das coisas de Saul. Se você for ver nos dias de hoje, quem viu aí, esse dia nasceu até um príncipe, né? Quem assistiu ao Jornal V. Aí no mundo afora aí, em outro país, se não me falha, Inglaterra, eu acho que é Inglaterra. Nasceu um príncipe esses dias. Ou seja, você vê que eles moram em palácio, famílias observadas por tudo e por todos, pessoas ricas, amém? Então, o cara podendo usar de uma artimanha para usar de toda essa riqueza, ele pôde usar, verdade? A Bíblia acabou de falar. Quem me entende? Mas ele não sabia que Ziba, ou que Mefibosete, estava debaixo dos olhos de... Você pode ter perdido alguma coisa. Alguém pode ter tomado a tua integridade física. Alguém pode ter tomado algum bem teu. Alguém pode ter falado alguma coisa a teu respeito, que pode passar os anos que for, nunca volta a mesma coisa. Sempre vai alguém desconfiar de você. Por mais que a situação seja provado o contrário. Mas sempre alguém vai olhar para você e falar sempre aquela velha coisa. Mas lembre que você serve a um Deus que está te olhando. E Ele vai te restituir tudo que tu perdeu. Glória a Deus. Amém? Amém. Alguém pode ter dito uma coisa de você. Ah, a fulana ali, quando era do mundo, saiu com o ciclano. Sem você nunca ter saído. Só por de repente você ter pegado uma carona ou alguma coisa assim. Feriu a sua integridade. Você pode ser a mulher mais santa ou o homem mais santo. Alguém sempre vai lhe acusar. Verdade ou mentira? Quem pode glorificar? Glória a Deus. Mas o importante é o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Onde nós estávamos? No 4, é? Sim, eu estava falando o significado. Ziba. O significado de Ziba, aproveitador. E Lodebar, terra de tristeza e dor. Por que tristeza e dor? O significado de Lodebar é sequidão e miséria. Era uma terra, irmão, que... como é que eu posso comparar? Quem lembra da seca? Deixa poucos aqui lembra. Eu só lembro porque eu ouvi falar e já vi alguns reportagens, mas eu não vivi lá. Nossos pais, talvez, não sei se a dona Leila apoiou, seu aí, a seca do 15. Quem lembra? Uma das maiores secas que teve no Brasil, em uma região do Brasil. Quem lembra? A seca do... Pronto. Lá
não era só o período, sempre foi uma terra de sequidão e miséria. Ou seja, lá não chovia, lá a terra era seca e automaticamente não dava fruto, não tinha como plantar, como é que vai voar? Quem me entende? Glória a Deus. Meu Deus. Vamos continuar lendo. O 6, né? 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. O cara estava aleijado. O rei mandou chamar ele na casa de quem? De Maquir. Quem era Maquir? Morava onde? Em Lodebar. Ou seja, mesmo alguém lá na miséria, sempre tem alguém de bom coração. Alguém da tua casa pode te rejeitar, mas alguém lá de fora pode te acolher. Amém? Amém. A pessoa Maquir morava na terra de tristeza e dor, onde havia sequidão. Mesmo assim, ainda tinha lugar para mais? Para mais? E ainda para completar, ainda era aleijado. Quem me entende? Glória a Deus. Ou seja, a sua mãe pode falar contigo, teu pai, teu patrão, seja quem for, seu vizinho, sua vizinha, seu melhor amigo, mas sempre tem alguém que vai te acolher. Tem alguém de bom coração, independente das necessidades. E pode glorificar? Glória a Deus. Eu admiro muito o que esse homem fez na casa de Maquir. O 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul e Davi. Por que ele fala duas vezes filho de Jonas e filho de Saul? Olha aqui para mim. Porque quem era o avô, até hoje é assim. Quem era o avô era o patriarca da família. Amém? Até no dia de hoje é assim, verdade? Aí depois vinha o pai da criança, que era Jonatas. Quem me entende? Por isso que fala duas vezes pai. Não é porque era duas mulheres, dois pais, com duas mulheres não, viu? Vamos lá, o 7, né? Então lhe disse Davi, não temas. É o 7? 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em... Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu, e te restituirei todas as terras de teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha no 6 o que diz aí, ó. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em... Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Qual a última vez que você prostrou com o seu rosto em terra perante o seu Deus? Às vezes nós pedimos algo a Deus, uma cura, uma restauração, por alguém da sua família ou por nós mesmos, mas nós não se inclinamos diante do nosso Deus. É tão simples, uma arma poderosa que nós temos, tão fácil de usar, porque os dois joelhos, mas é a coisa que nós menos usamos. Verdade? O cara era aleijado, meu irmão. E ainda se prostrou diante do... se ele já estava aleijado, não é querer se prostrar. Em outras palavras, aleijado. Se prostrar, ele faz o quê? Tem como ele se ajoelhar? Não, já está aleijado, verdade? Então ele faz só o quê? Se prostra diante do rei. Não me responda a última vez que você teve essa atitude diante do seu rei. Não me responda, é você ir. Às vezes a tua vitória está dependendo só disso. A tua cura, a tua restauração, de você ou de alguém que você ora. Quem me entende? Glória a Deus. Mas Deus vai restituir, quem crê? Glória a Deus. E tu ainda vai comer na mesa do rei, como diz no versículo 7. Quem pode glorificar? Glória a Deus. O 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Eita, Jesus. Quando foi que um de nós fizemos isso? Nem eu. Olha aqui, ó, o 8, olha o que diz o 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo
para teres olhado para um cão morto tal como eu. Olha o que ele se prostrou diante do rei e disse: eu sou um cão morto. Um cão vira-lata para a sociedade já não vale? Imagine morto. Foi o que ele se comparou diante do rei. É o que nós temos que se comparar diante do nosso Deus. Amém? Nós temos que se apresentar como se nós não valesse, mas para a sociedade ele vai nos fazer valer muito. Amém? O 9. Chamou Davi a Ziba, servo de... Olha aquilo que eu disse. Ziba, servo de Saul. Porque quando Saul era vivo, ele servia a Saul. E lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu... Olha aqui para mim. Ele mandou dar. Se ele está mandando dar, ele tinha tomado posse das coisas do menino aleijado. Quem me entende? Vamos prosseguir lendo. O 10. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre a minha. Tinha Ziba 15 filhos e 20. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Esse número vai se virar para você, quem crê? O cara estava aleijado, tinha sido esquecido. Foi para a cidade de Lodebar. Eu disse que o aleijado lá era só o começo, quem me entende? Foi para a cidade de Lodebar. Em outras palavras, uma cidade que não dava fruto, terra de sequidão. Ou seja, ele passava fome, mas sobreviveu. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Depois Deus usa o rei para reconhecer, procurar alguém da família de Saul, da família de Jonas, que é onde veio aparecer o menino, que quando eu tinha 5 anos ficou aleijado. Enfim, o que tomaram dele, quando ele ficou velho, quando o rei mandou chamar, foi tudo restituído de volta. O rei mandou chamar Ziba. Quem lembra de Ziba? Se aproveitou da situação do menino e tomou tudo que era dele, a herança dele. Porém, o rei Davi foi usado por Deus para restituir tudo ao menino. Agora o pior para Ziba. Aqueles que te criticaram quando tu veio para Jesus, aquele que te defamaram, aquele que tu teve uma enfermidade, disseram que não tinha cura, tumor maligno, câncer, não sei o que, o diabo aí afora. Quando te vê hoje cabeludo, né? Porque o câncer deixa logo a mulher ou o homem careca, verdade? Teve uma pessoa aqui que teve câncer de mama. Foi curado e não era crente. Amém? Ela já pensava que já estava começando a cair os cabelos, e já estava entrando, tanto aqui estava aumentando a enfermidade, como a depressão. Ela estava começando a ficar, entendeu? Por causa da doença. Mas ela veio para quem recebeu a cura. Lá onde está, já não é mais com nós. O importante é que o pastor e nós fizemos a nossa parte. Porém, aquilo que tomaram de tu vai ser restituído. E aqueles que te afrontaram, degrediram a tua imagem, fizeram tudo o contrário, te difamando, dizendo que para tu não tinha mais jeito, para tu não tinha mais cura, para tu não tinha mais libertação, para tu não tinha mais restauração. Vai ter que servir ao teu Deus. Quer ver? Vamos ler. O 10, vamos ler o 10? Para você entender o meu comentário agora. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos recolherá os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha aqui, ó. 15 com 20, 30 aí. Vai, me ajuda nas contas. 15 com 20, 30 aí. Com Ziba, 30 aí. 6. Presta atenção. O cara vivia emprestado, de favor na casa dos outros. Amém? Ele passa a comer na mesa do rei. Ser dono de muitas moradas, quem recebe? Glória a Deus. E depois passou a ter 36 empregados. E pode glorificar? Glória a Deus. Vamos continuar.
O 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o rei ordenou que ele fizesse, ele teve que fazer. Era o rei, ou fazia ou morria, se ele desobedecesse. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Tinha Mefibosete um filho pequeno, vai? Tinha um filho. Alguém pode tentar destruir teu sonho, mas não vai conseguir, não. As tuas, como é que eu posso falar? Isso. As tuas fragilidades física ou emocional não vai impedir de tu ser um ser natural. Glória a Deus. Sabe por quê? Ziba era aleijado de ambos os. A Bíblia diz que ele teve filho. E às vezes você tem corpo são. Jesus. Senhor, mas tudo que eu oro não vem. Calma, Ziba era aleijado e teve, esperou. Ziba tinha 5 anos de idade. Aqui, o que eu estou narrando agora, ele já era adulto. Teve filho, teve família e realizou o sonho e tudo que tinham tomado dele foi restituído. Amém? Quem tem o sonho de ter um menino, se acalma, vai chegar lá. Quem tem o sonho de ter uma família com um homem ou com uma mulher de Deus, calma, vai chegar lá. Aleluia. Amém? O pastor estava falando domingo, às vezes a pessoa vai bem longe, procura um lourão, um morenão marrento, um malhado, e às vezes está bem aqui o bichinho de óculos fino, está bem pertinho. E às vezes a mulher não enxerga, os homens não enxergam. Que revelação. Aleluia. Vamos lá. 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi. Você vai comer na mesa do rei, quem crê? Glória a Deus. O jantar lindo vai ser lá no céu. Como um dos filhos do rei. Quem é filho do rei? Aleluia. O 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de... O cara vivia emprestado, passou a ter 36 empregados, irmão. Quem glorifica? Aquelas irmãs estavam assim: eu recebo, Jesus. Vou ser tão rica que eu recebo. Não vou acordar cedo para fazer café, não, que eu vou ter empregada. Não vai precisar eu acabar com a minha... Como aquela bicha que volta assim? Postiça. Não precisa eu fazer num dia, gastar num dia, que a segunda tá lavando a louça, não vou ter empregada. Aleluia. Recebe, irmão. O 13, para nós encerrar. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do... Ele era coxo de ambos os pés. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Quem recebe? Glória a Deus. Não te preocupe, que tudo que tentaram tomar seu, se é que tomaram, né? Deus vai restituir. Glória a Deus. Irmão, é uma restauração, é uma libertação, é uma cura, é a minha família na presença do rei. Vai chegar a hora, amém? Amém. Agora só precisa de uma coisa, minha e sua. Logicamente a fé, né? Mas, consequentemente, a fé tem que ter a perseverança. E quando tem perseverança, tem esperança. Não desiste da sua família. Glória a Deus. Não desiste dos seus sonhos. Não desiste da sua cura ou da cura de alguém que você está orando. Que louvado seja o nome de Deus aqui, ó. Não tem ninguém. Se tiver uma dor de cabeça, uma gripe, uma dorzinha ali, passa. Amém? Amém. Lá fora tem gente precisando de nós. Verdade. Não desiste de orar. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Jesus. Vamos receber o nosso pastor louvando a Jesus com a salva de palmas. Todo mundo está de novo. É revelação demais. Eu vou mudar o nome aqui, não é mais Cristina não, vai ser o nome da revelação. Ministério das Revelações. Vem todo mundo aqui na frente. Se você quiser
Sentar, se sente no chão. Se quiser ficar de coca, fique de coca. Se quer de joelho, fica de joelho. Fica aqui. Vamos adorar o Senhor aqui. Quem quer as promessas do Senhor?